Gente querida, vamos retomar então nosso projeto de leitura. Começamos com Corra com os Cavalos, Eugene Peterson. Foi uma jornada que trouxe muita gente para esse canal. E agora vamos de O Profeta Pródigo, Timothy Keller, um livro que eu tenho certeza que, se você também acompanhar por aqui, investir nessa leitura, porque, como eu digo aqui, eu passo pelo texto, dando as minhas impressões da leitura também, a forma que eu internalizei o que li, mas no texto, obviamente, tem mais coisa. Então, sugiro fortemente que você leia, que você invista no livro. Vou deixar o link aqui do livro para você poder comprar. Capítulo 1. Jonas como esse emissário improvável. Por que Jonas é um emissário improvável? Vamos ler primeiro a missão dele, Jonas 1, versículo 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. A gente tem aqui uma coisa sem precedentes, um aspecto aqui bem único de Jonas, porque apesar de em todos os profetas a gente lê, a gente, né, em Corra com os Cavalos, olhou para a vida de Jeremias. Ele profetizou também a outras nações. Mas o que é único e incomum em Jonas é que ele é enviado para fora de Israel para pregar a um povo hostil. Então é um chamado sem precedentes, já é essa característica incomum de Jonas. E outro aspecto também incomum é que Deus está avisando a uma nação inimiga de um perigo próximo. Por que Jonas? Por que é tão impressionante? Por que é tão fora da curva, tão incomum? A Síria não é um inimigo qualquer. E aí o Timothy Keller vai trazer detalhes da crueldade à Síria, da ameaça que ela representava naquele tempo. E aí você entende o temor de Jonas. Não só temor, não diz respeito só a ter medo de ir para uma cidade inimiga, com a fama que tinha, mas é tudo muito sem sentido para Jonas, né? Deus quer salvar essa nação porque o profeta sabe, e a gente viu isso recorrentemente em Corra com os Cavalos, o anúncio do juízo vem com a esperança de salvação. Então ele já está lidando com essa questão que para ele não bate, né? Então ele acha tudo contraditório. Um dos aspectos que o Timothy Keller vai colocar, que a coisa é tão contraditória, tão difícil para Jonas fazer esse processo de internalizar a missão, e lembrando que para o profeta, o chamado de profeta é um chamado custoso, não é coisa pequena. Vimos com Jeremias. Aqui nesse canal eu fiz um estudo de Oséias também, capítulo a capítulo. É muito custoso. Então Jonas nesse processo, mas anos antes, Naum, profeta Naum, profetizou a queda de Nínive, como agora Deus me manda para lá para proclamar o seu juízo. E eu, sabendo quem Deus é, ele está oferecendo, junto com juízo, salvação para uma nação inimiga. Aí o Timothy Keller fala, enquanto Oséias e Amós criticavam a administração real por sua injustiça e infidelidade, olha quem Jonas era. Jonas havia apoiado a política militar agressiva de Jeroboão. Jonas era um nacionalista. Como pedir a alguém assim que saísse numa missão praticamente de traição? Isso daí você tem que ler lá 2 Reis 14:25, que vai dar esse fundo
de situação de quem Jonas era. Então, assim, se Jeremias foi considerado traidor só porque tinha, né, no contexto ali de invasão iminente, saiu para ir na sua terra, foi pego achando que estava traindo. Você imagina Jonas ser enviado com uma mensagem dessa? Ele rejeita o chamado de Deus, né? Ele é conhecido, como tem aqui o texto, por fazer o oposto. Ao invés de ir para leste, ele vai para oeste. Ao invés de ir por terra, ele vai por mar. Ao invés de ir para uma cidade grande, central, como Nínive, ele vai para um fim de mundo. Não fazia sentido para Jonas, né? Duvidando de Deus é um outro subtítulo do capítulo. Se ele não conseguia entender as razões de tal missão, se ela era insensata, quase injusta, ele fica, né? Isso tudo aponta para uma dúvida a respeito de algo que o livro vai tratar e que é muito importante para a gente, que é a conciliação da bondade de Deus e da justiça de Deus. Na verdade, é como se Jonas estivesse procurando que bom motivo eu tenho para obedecer. Uma questão que a gente precisa ter bem clara, que a obediência, especialmente a que Deus requer, numa grande maioria de vezes vai vir sem grandes explicações. Esse é o desafio de Jonas. 2 maneiras de fugir de Deus, outro subtítulo. Você tem a pessoa que é imoral, que foge abertamente, Romanos 1, aquela descrição. E você tem, né, então é a pessoa imoral e religiosa, que nega a existência de Deus, que se recusa a enxergar, dá uma lidinha em Romanos 1 e Romanos 2, que é a pessoa muito moral e religiosa. Essas 2 pessoas, numa medida, fogem de Deus. E aí a gente chega na parábola do filho pródigo, Lucas 15, que é o paralelo, o profeta pródigo. A gente tem aqui o filho que sai e o filho que fica. Ambos, os 2, então o imoral e religioso e o moral e o religioso, os 2 ficam. Mas nenhum dos 2 estão em relação verdadeira com o pai, é isso que mostra o texto, né? O que ficou tinha uma relação que é que a gente precisa ter muita atenção, nós que somos religiosos, é de não achar que fazemos o que fazemos para tornar Deus devedores de nós. Olha só, eu ajo de maneira certa, logo Deus deveria me recompensar. Esse é o raciocínio do filho mais velho da parábola do filho pródigo. Se eu obedeço, Deus está em dívida comigo. É a lógica religiosa. Jonas, ele vai sintetizar, Timothy Keller vai apresentar como, tem que ler lá, tem mais coisa lá, é muito rico. Ele vai sintetizar os 2 comportamentos. No primeiro momento, ele é o filho pródigo que foge para longe do pai, da ordem do pai, do entendimento da bondade de Deus. Ele não entende. O filho também dentro da casa do pai não consegue entender e entrar em relação com aquele pai bondoso, provedor. Jonas faz a mesma coisa. E num segundo momento, Jonas sintetiza também o filho mais velho, quando questiona, no final do livro de Jonas, a gente vai ver isso, a bondade de Deus, né? O livro de Jonas, ele é sobretudo, ele vai lançar luz para a gente, sobretudo, no mistério da misericórdia de Deus. Né? Como Deus consegue ser misericordioso e continuar com o injusto e continuar sendo justo. Esse é o caminho que a gente vai percorrer e que precisa percorrer nessa luz. Como conciliar essas coisas em Deus. Deus quer mostrar isso a Jonas e não desiste de mostrar.
E aí, claro, né, a gente quando lê é atravessado pelo texto, a gente quando lê pensa a respeito da nossa vida, do nosso coração, pelo menos é esse o motivo que a gente deveria, essa deve ser uma das grandes razões da leitura, ser confrontado o tempo todo com uma luz que de repente a gente não acessaria de forma tão natural e intuitiva. O livro vem, a palavra escrita vem, especialmente quando ela traz luz sobre o texto bíblico e nos confronta. Que tipo de pessoas somos? Será que para a gente ver Deus agindo fora do arraial dos justos é algo que fala ao nosso coração sobre a sua misericórdia e nos faz temer e tremer diante dele? Ou isso nos faz internamente julgar Deus? Não faz sentido. Como assim? Eu gosto muito de uma coisa, né, que o C.S. Lewis fala, que é o seguinte: como eu posso amar o pecador e não amar o pecado? Já ouviu essa frase, né? E aí ele, da forma genial que ele costuma expor as coisas, ele fala: é muito fácil, eu faço isso comigo o tempo todo. Eu não deixo de me amar quando eu peco, quando eu erro. E a gente tem dois caminhos: ou a gente se justifica ou a gente se rende em arrependimento e tem opção de recomeço, né? Então, enfim, é esse caminho que vamos percorrer. Primeiro capítulo, investe no livro, investe sobretudo na leitura, mas não pode investir no livro, acompanha aqui, lê o texto de Jonas e segue nesse caminho de receber luz. A gente precisa o tempo todo ser confrontado com a realidade do reino de Deus, porque estamos imersos na realidade do mundo. O tempo todo recebendo mensagem, informação, confrontação da realidade do mundo. Se não nos enchermos da realidade do reino de Deus, podemos tomar um caminho como o de Jonas, como o irmão mais velho do filho pródigo. Acompanha comigo, fica aí até o fim. Me acompanha também lá no Instagram. Lá eu costumo colocar outras dicas de livro. Está um pouquinho desatualizado, mas tem muita coisa lá. Um destaque, dicas de leitura. Tudo que está lá é coisa muito boa, né? Eu estou sempre compartilhando o que eu estou lendo, trechos de livro. Vou deixar também aqui na descrição. Deus abençoe você.